Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar as novidades da inteligência artificial no Photoshop implementadas pela Adobe. Agora, nesses últimos dias, a gente está no final de abril de 2024. Essas mudanças já estavam disponíveis através do site do Adobe Firefly. Então a gente já podia usar através do Firefly e agora essas alterações foram implementadas no Photoshop Beta. Ainda não estão no Photoshop comercial, mas já estão disponíveis no Photoshop Beta para quem quiser utilizar. É claro que para isso você precisa instalar o Photoshop Beta no seu computador para que você possa tirar proveito, mas eu acredito que dentro de algumas semanas, alguns meses, a gente já vai ter isso disponível também no Photoshop comercial. Por outro lado, se você não quiser instalar o Photoshop Beta, você pode experimentar tudo isso que eu vou mostrar aqui lá no Adobe Firefly, no site do Adobe Firefly. Eu vou fazer primeiro no Photoshop Beta, para depois fazer no Firefly, para a gente ver essas novidades. É também importante que eu diga que para que você instale o Photoshop Beta, você precisa ter uma conta, um plano da Adobe. Agora, para usar o Adobe Firefly, você pode usar gratuitamente. É só ter uma conta da Adobe, não precisa pagar, você vai usar esses recursos de inteligência artificial com limitações, mas você pode experimentar isso lá no Adobe Firefly. Então eu vou mostrar primeiro no Photoshop Beta e depois no Adobe Firefly. A gente não pode esquecer que quando a gente instala o Photoshop Beta, por padrão, o Photoshop comercial, que a gente já tem instalado na nossa máquina, permanece. Então você vai ter dois Photoshops instalados no seu computador. E obviamente você precisa saber se o seu computador tem condição de suportar isso, se você está disposto a ocupar espaço no seu computador com outra versão do Photoshop. Mas a instalação é muito fácil, basta você abrir o seu aplicativo da Creative Cloud, está aqui o meu, vir aqui em aplicativos e nessa aba de beta escolher aqui o Photoshop Beta e instalar essa versão do Photoshop Beta. Lembrando que a versão do Photoshop Beta é uma versão de teste, né? Enfim, é onde a Adobe testa os novos recursos e libera esses novos recursos aos poucos para os usuários que também vão testando e vão dando feedback para a Adobe sobre o uso desses novos recursos. Então, se você quiser, instala o Photoshop Beta. Do contrário, espera até o final do vídeo que eu vou mostrar no site do Adobe Firefly essas novas atualizações da inteligência artificial da Adobe. Então eu já estou aqui com o Photoshop aberto e com um documento em branco criado. Esse documento eu fiz ele com 2048 pixels na horizontal e 2048 pixels na vertical. Fiz isso porque essa é a resolução maior das imagens geradas por inteligência artificial, tanto no Photoshop quanto diretamente lá no site Adobe Firefly. Essa resolução já foi menor. No início a gente tinha uma resolução de 1024 por 1024. Hoje a gente já tem 2048 pixels por 2048 pixels. Então, esse documento ele pode ser maior do que isso, mas a gente precisa ter sempre em mente que quanto maior o documento, menos qualidade a gente vai ter, porque a imagem tem uma resolução menor. Então, para a gente aproveitar o máximo da qualidade dessas imagens, o ideal é que a gente não gere imagens maiores do que 2048 pixels por 2048 pixels. E a grande novidade que a gente tem aqui é que o Adobe Firefly está integrado ao Photoshop. Então, na barra de tarefa contextual, eu tenho esse botão agora, gerar imagem, quando eu começo o meu projeto com um documento vazio. E esse botão gerar imagem vai me levar para a interface do Adobe Firefly, que é muito semelhante àquilo que a gente vai ver lá no site do Firefly no final do vídeo. E se você não estiver vendo a barra de tarefa contextual, é só você vir em janela e escolher aqui a opção barra de tarefas contextual, que ela vai aparecer para você. E se eu clicar em gerar imagem, essa interface gerar imagem, que como eu falei é muito parecido com aquilo que a gente vê lá no site do Adobe Firefly, vai aparecer para a gente. A outra maneira da gente acessar essa interface é aqui embaixo nesse íconezinho, o último íconezinho que agora está presente na barra de ferramentas aqui à esquerda. Então se eu clicar aqui, mais uma vez
essa interface vai aparecer. E aqui a gente tem uma caixa de prompt, onde a gente vai escrever o nosso comando para que as imagens sejam geradas. E à direita a gente tem uma série de imagens de referência que a gente pode usar como inspiração para a nossa geração. E eu vou escrever aqui um prompt para a gente ter uma imagem para começar. Cavalo branco correndo na praia. Então, eu quero gerar um cavalo branco correndo na praia. Logo abaixo eu posso decidir se eu quero essa imagem como uma arte ou como uma foto. Eu vou ficar aqui com a foto. Além disso, a gente tem essa área de estilo, onde a gente pode usar uma imagem de referência, e essa é uma grande novidade dessa nova versão da inteligência artificial, que a gente pode usar imagens de referência para criar a nossa imagem. E aqui eu posso enviar uma imagem ou escolher imagens já previamente instaladas aqui no Photoshop. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. E eu posso também escolher efeitos que eu quero usar para essa imagem que eu quero criar. Então, por exemplo, eu poderia escolher hiperrealista. Então eu vou ter uma foto hiperrealista de um cavalo branco correndo na praia. É claro que a gente não tem controle daquilo que o Photoshop vai criar para a gente, mas a gente está dando direcionamentos para essa imagem. E quando eu estiver feliz com essas configurações, eu vou clicar em gerar e a gente vai aguardar o tempo necessário para essa imagem ser gerada. Eu vou acelerar o vídeo a partir de agora, toda vez que o Photoshop estiver gerando a imagem, para a gente não perder muito tempo esperando esse processo. E pronto, depois de alguns poucos segundos, a imagem é gerada. E como anteriormente, se a gente olhar aqui o painel de propriedade, a gente vai ver que a gente tem 3 opções. O Photoshop sempre nos dá 3 opções de imagem. E nesse caso, essas foram as 3 opções que o Photoshop me entregou. E aqui eu poderia escolher qualquer uma delas, ou eventualmente poderia clicar em gerar para que o Photoshop me dê mais 3 opções, caso eu não tenha ficado satisfeita com nenhuma delas. Então eu vou clicar aqui em gerar e o Photoshop mais uma vez vai produzir 3 opções de imagens de cavalos brancos na praia. E mais uma vez, aqui estão 3 opções. E o primeiro ponto aqui que a gente pode observar é que a qualidade da imagem é melhor do que as versões anteriores, porque agora a gente tem o Firefly 3, né? Então, o resultado é normalmente melhor do que a gente vinha obtendo até as versões anteriores do Firefly. E a outra novidade é que agora, nesses 3 pontinhos, em cada uma das versões geradas, a gente tem no cantinho superior direito 3 pontinhos, e se eu clicar aqui, eu posso escolher a opção gerar similar. Então veja, vamos supor que eu tenha gostado dessa versão que o Photoshop me entregou, mas não é exatamente isso ainda o que eu quero. Eu clico nos 3 pontinhos, escolho a opção gerar similar, e o Photoshop vai olhar para essa foto que eu disse que me interessa mais e vai tentar gerar imagens parecidas com essa, alternativas de imagens parecidas com essa. E mais uma vez, depois de alguns segundos, eu tenho 3 imagens que tomam como base essa opção que ele havia me dado anteriormente. Então agora eu tenho 3 imagens de cavalos correndo, semelhantes àquelas que eu havia escolhido. Além disso, a opção da gente voltar para a interface de gerar imagem está disponível aqui no painel de propriedades, então eu posso clicar aqui e aquela interface aparece, e eu poderia mudar as minhas configurações, alterando os estilos, por exemplo, ou mudando de foto para arte, que seria uma opção. E eventualmente eu tenho aqui a caixa de prompt, onde eu poderia mudar o meu prompt. Então, ao invés de um cavalo branco correndo na praia, eu poderia pedir agora uma outra imagem, quem sabe cão Shih Tzu na praia. E vou clicar em gerar, e agora ele vai gerar, ao invés de um cavalo correndo na praia, um cachorrinho Shih Tzu na praia. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E tá aí o meu Shih Tzu tomando sol na praia. E a gente pode, da mesma maneira, pedir para que ele gere mais opções ou eventualmente escolher uma dessas opções
e pedir para que ele gere uma imagem semelhante. Então vamos imaginar que eu tenha gostado dessa terceira opção, clico nos 3 pontinhos, gerar similar, e mais uma vez 3 opções são geradas a partir daquela terceira, daquela opção, enfim, que me interessou mais. Então tá aqui o meu Shih Tzu tomando sol na praia. Outra novidade que a gente tem agora é a possibilidade da gente aprimorar os detalhes da imagem gerada. Então veja, essa foto é uma foto feita por mim e eu vou incluir nessa imagem um cão labrador. Para isso eu vou pegar a ferramenta de laço, vou fazer uma seleção aqui em uma área qualquer da imagem e na barra de tarefas contextual eu vou escrever o meu prompt. Então vou clicar em preenchimento generativo e aqui na caixa de texto, na caixa de prompt, eu vou escrever cão labrador. E vou clicar em gerar. O Photoshop então vai gerar um labrador para mim aqui sentado ao lado dessa pessoa. Então tá aqui o meu labrador e eu tenho 3 opções para escolher. Acho que essa terceira aqui é uma boa opção. A questão é que se a gente aproxima, a gente vai ver que a imagem gerada ela não tem a mesma qualidade do restante da foto, justamente por conta da limitação que a inteligência artificial ainda tem. Só que agora, para essas imagens, a gente tem esse íconezinho no cantinho superior esquerdo. Eu vou puxar o painel de propriedades para cá para ficar um pouquinho mais fácil. Veja, eu tenho esse íconezinho com essa setinha para cima no cantinho superior esquerdo de cada uma das fotos. E se eu quiser que essa imagem tenha mais qualidade, eu vou clicar nessa opção e o Photoshop vai aprimorar os detalhes, ou seja, ele vai aumentar a resolução dessa imagem para mim e a gente vê que agora a imagem fica mais detalhada, fica com mais detalhes. Então a gente consegue também aprimorar os detalhes dessa imagem gerada por inteligência artificial. Outra novidade é a possibilidade da gente usar imagens de referência para a gente gerar as nossas próprias imagens. Então veja só, aqui ele me deu um labrador preto, mas eu posso querer um labrador amarelo, como esse que eu separei aqui. Então eu encontrei uma foto na internet e é muito importante, se você for usar esse recurso, que você use uma imagem com um fundo simples, de preferência um fundo branco, ou preto eventualmente, a Adobe também recomenda, porque isso vai facilitar com que a inteligência artificial reproduza um outro cão semelhante a esse. Ele não vai copiar essa imagem de referência, vai usar apenas como um modelo, a estrutura, para gerar a imagem de inteligência artificial. Veja só, eu vou aqui no painel de propriedades, eu vou clicar nesse íconezinho da imagem com uma setinha e agora eu vou poder fazer o upload de uma imagem de referência. Então, clico em escolher imagem, acho a foto que eu quero e ele vai usar essa fotografia como referência. Veja que agora eu tenho essa marcaçãozinha azul no ícone da imagem, indicando que eu tenho uma foto de referência, né? Se eu abrir aqui, tá a imagem de referência aqui que eu quero utilizar. Vou clicar em gerar e mais uma vez serão criadas 3 opções, levando em consideração a imagem de referência que eu acabei de utilizar. Então tá aqui o resultado. Obviamente essa primeira opção não deu muito certo, a segunda também não, mas a terceira já ficou bem melhor, né? E é claro que eu posso continuar gerando essas imagens até que eu encontre um resultado que me interessa. Vamos clicar em gerar para ver as outras 3 opções que ele vai me dar. De novo, não deu muito certo, essa também não, essa também não. A melhor opção é essa aqui, mas se eu ainda não estiver satisfeito com essa opção, eu posso clicar nos 3 pontinhos e escolher a opção gerar similar e ele vai começar a utilizar aquela opção que mais me interessou para gerar novas alternativas. Tá aqui mais uma opção, talvez essa não, acho que talvez essa terceira aqui seja a mais interessante e eu poderia continuar testando aqui até o momento em que eu ficasse satisfeito com o resultado. Outra novidade é a possibilidade da gente criar um fundo para a foto. Então veja só, eu vou primeiro remover esse fundo de estúdio que eu tenho nessa imagem, clicando aqui na barra de tarefa contextual em remover fundo.
O Photoshop vai localizar o assunto principal da imagem e vai remover o fundo para a gente. Pronto. Fundo removido, agora eu posso clicar no botão Gerar Fundo. E aqui eu vou escrever o tipo de fundo que eu quero. Então eu vou colocar aqui Praia do Caribe. Então eu quero que seja o fundo de uma praia do Caribe. Vou clicar em Gerar e a inteligência artificial vai tentar resolver isso para mim. E aí está a Praia do Caribe, a modelo numa Praia do Caribe. E se eu puxar aqui meu painel de propriedades, eu vou ver que eu tenho 3 opções. Posso escolher qualquer uma dessas, acho que a primeira ficou melhor, e eventualmente a gente pode aprimorar os detalhes dessa imagem, se essa for a escolhida, ou então eu posso gerar similar e o Photoshop vai me dar outras opções a partir dessa alternativa que eu escolhi. E se você não quiser instalar o Photoshop Beta, eu vou mostrar agora no site da Adobe Firefly como é que esses recursos estão presentes. Se você tiver um plano da Adobe, o aplicativo da Creative Cloud instalado no seu computador, basta você abrir o Creative Cloud, eu estou aqui com o meu aberto, vir aqui à esquerda em Aplicativos, IA Generativa e escolher Adobe Firefly, abrir no navegador. O site do Adobe Firefly vai abrir para você, já pronto para você utilizar. Se você não tiver um plano da Adobe, você vai precisar criar uma conta na Adobe para poder utilizar o Firefly de forma gratuita, se você quiser. Tem limitações, mas você pode testar, você pode experimentar. Então eu vou clicar aqui em abrir no navegador. Uma janela do navegador vai ser aberta com o site do Adobe Firefly e eu vou deixar o link, se você quiser entrar direto no site, vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui você vai poder fazer ou vai poder gerar as imagens por inteligência artificial. E eu vou utilizar essa opção texto para imagem, porque é exatamente isso que a gente estava fazendo lá no Photoshop. Vou clicar em gerar e aqui a caixa de prompt para a gente gerar a nossa imagem. E de novo aqui eu vou escolher o mesmo prompt que eu utilizei anteriormente, cavalo branco correndo na praia. E clico em gerar e a gente vai ver a interface do Adobe Firefly. E aqui à esquerda, enquanto as imagens estão sendo geradas, eu vou falando sobre as opções que a gente tem aqui à esquerda. A primeira opção é a versão do Firefly. Veja, a gente está utilizando a versão número 3. Eu posso escolher a proporção da imagem. Então eu posso fazer uma imagem quadrada, paisagem, retrato ou wide, né, horizontal. Posso escolher entre arte e foto e aqui a gente tem aquela caixa de referência onde a gente pode utilizar uma imagem previamente instalada aqui no Adobe Firefly, que são as mesmas que estão lá no Photoshop, ou então a gente pode fazer o upload de uma imagem, a gente pode subir uma imagem. Além disso, a gente tem a opção de estilos. E a primeira opção aqui é intensidade visual. Nesse slider a gente deixa a imagem mais intensa ou menos intensa. Então veja, se eu arrastar para a direita esse slider de intensidade visual, eu vou tornar essa imagem muito mais dramática, muito mais intensa. Veja só, vou clicar em gerar e mais 4 opções vão aparecer aqui para mim. Só que agora, por conta desse slider de intensidade visual estar no máximo, eu vou ter imagens muito mais chamativas, muito mais dramáticas. Veja só, o pôr do sol, enfim. Então eu tenho uma intensidade visual maior. Se eu quiser alguma coisa mais realista, eu vou arrastar para a esquerda e agora eu vou ter imagens menos dramáticas, como essa que a gente está vendo. Vou clicar em gerar e mais 4 opções serão criadas. Veja. Então aqui são imagens muito menos intensas. Se eu quiser ver essa imagem num tamanho maior, basta clicar nela e temos aí o resultado e a gente percebe a qualidade da imagem gerada. Aqui também, no cantinho superior esquerdo, eu tenho esse botão editar, em que eu tenho a opção de gerar similar. Então se eu gostei dessa imagem e quero mais opções de imagens semelhantes a essa, eu tenho como gerar similar. E eventualmente, se eu gostei dessa imagem, eu posso clicar em baixar e essa imagem vai ser baixada para o meu computador. Além disso, voltando aqui à esquerda, depois da opção de identidade visual, eu tenho os efeitos. Basicamente são aqueles que a gente tinha no Photoshop.
Então eu posso, por exemplo, escolher a opção hiperrealista para ter a certeza de que terei uma foto hiperrealista, e a gente tem os filtros, todos eles aqui embaixo da caixa de prompt. Então eu terei uma foto hiperrealista. Posso também escolher a cor e o tom dessa imagem. Vamos imaginar que eu queira tons mais frios para essa foto. Então a gente vai ver que a imagem gerada a partir de agora vai começar a assumir tons mais frios. Tenho também a opção de escolher a iluminação. Então eu quero, por exemplo, baixa iluminação. Então eu quero tons frios com baixa iluminação numa foto hiperrealista de um cavalo correndo na praia. E por fim, o ângulo da câmera. Posso escolher, quem sabe, um ângulo amplo, e aí ele vai me dar uma foto feita com uma grande angular, provavelmente. É bom a gente sempre reforçar que a gente não tem controle sobre aquilo que a inteligência artificial vai criar, mas a gente vai dando instruções para que a imagem seja mais próximo daquilo que eu queira. Agora posso clicar em gerar novamente e vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, de uma forma geral, todas aquelas informações que eu dei para o Firefly foram cumpridas. É uma foto hiperrealista, com tons frios, em baixa iluminação, num ângulo amplo, né, feita com uma grande angular. Vamos ver essa última opção aqui, como a gente tem todas essas características. Além disso, vou fechar, além disso eu poderia utilizar uma imagem como referência. Então aqui em cima em estrutura eu tenho essa opção, fazer upload da imagem, e se eu tivesse um cavalo específico que eu quisesse usar como modelo, eu faria o upload dessa imagem para que o Firefly pudesse gerar imagens semelhantes. Lembrando que a imagem de referência, o ideal é que ela tenha fundos neutros, fundos simples, de preferência branco ou preto, como a própria Adobe indica. Então é isso, pessoal. Essas foram as mudanças na inteligência artificial do Photoshop, no Photoshop Beta especificamente. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi interessante, se esse vídeo foi capaz de te mostrar alguma coisa nova, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, principalmente se inscrever no canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e recomende isso para outras pessoas que também vão tirar proveito desse material. Além disso, se você estiver inscrito e com o sininho ativo, você vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo, e a gente sempre tem muito material novo aqui no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.